estudando esse texto durante esse período de tempo, principalmente hoje, eu pretendi tratar de muitos assuntos com respeito a Esther. Mas o Espírito Santo propôs no meu coração que eu falasse somente aquilo que o povo precisa ouvir. E quando vínhamos, foi-me feita uma pergunta: o que você vai pregar hoje, ou sobre o quê? E eu disse: vou pregar somente aquilo que Deus mandar. O Espírito Santo fala nesta palavra ao nosso coração que Ele quer falar nesta noite com grandes e pequenos, com homens e mulheres, com ricos e pobres, com sábios e ignorantes, com aqueles que conhecem ou desconhecem matérias teológicas da Bíblia Sagrada. O meu desejo é que nesta noite eu me torne apenas um canal de bênção na tua vida, que o Espírito do Senhor fale por meu intermédio e que a sua palavra esteja na minha língua para o teu coração. A primeira coisa que me chama a atenção no capítulo 1 do livro de Esther é quando o rei Assuero, grande imperador da época, ele vai fazer um aniversário. E eu comecei a me encantar por este livro a partir de então. E no seu aniversário ele manda convidar todos os governadores, prefeitos, todos que trabalhavam na corte, os convidados de outras nações para o seu aniversário. E ele faz esse grande aniversário com muita comida, com muita bebida, com muita festança, como diz o Nordeste. E entrou dia e noite, banquete para todas as pessoas e bebida para todos os homens. E naquele dia, já no 7º dia, o rei Assuero, ele tem uma esposa chamada Vasti, uma rainha muito bonita, muito bela, mulher conhecida até fora do país. Seu esplendor, sua beleza encantava a todos. E então ele manda chamar Esther, aliás, a Vasti, sua esposa, para que ela viesse para a festa e que ela dançasse perante todos, pois ele queria exibir a mulher que ele tinha, a rainha Vasti. Mas essa mulher tinha uma coisa que com certeza herdou de família: ela tinha pudor, ela tinha decência. A beleza dela não era para fazer exibição e nem para ser desejada. E ela disse: não, eu não vou. Mandou chamar de novo e ela disse: eu não vou. Porque para Vasti, ela tinha dignidade. E embora os homens não quisessem respeitar ela como mulher, ela tinha respeito por si própria. Mas por causa dessa decisão, ela perdeu o império, perdeu o reinado, foi despojada e deixou de ser rainha. E é neste período, porque o homem não pode reinar sozinho, o homem precisa de ter uma mulher. Daí porque a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Por isso Deus fez a mulher, para brilhantar a obra da criação. Foi para isso que a mulher foi feita por Deus, para brilhantar a obra da criação. Eu sei que vocês já sabem disso, eu vou só relembrá-las. No projeto de Deus, vocês é a cereja do bolo.
No projeto de Deus, todas vocês mulheres estavam incluídas no projeto de Deus. E a rainha Esther, antes de ser rainha, houve contar uma história que o rei Assuero apregoou em todo o império que se escolhesse mulheres que fossem trazidas ao império para serem tratadas, para serem aperfeiçoadas, para que ele pudesse escolher entre elas uma esposa. Parecia mais ou menos o concurso do Enem. Todos quiseram fazer inscrição. E Esther, que era chamada de Hadassah, ela era de uma família pobre, órfã de pai e mãe, criada pelo tio, pertencente ao povo judeu, que morava naquelas províncias. Uma mulher simples, uma moça simples, pobre. Ninguém imaginava que um dia aquela mulher seria a grande mulher no Império Persa. Ninguém imaginava. Mas Deus tinha um plano para ela. Porque as mulheres que servem a Deus, pode ter certeza, talvez ninguém dê nada por você, mas Deus tem um projeto e conta com você como participante dos seus planos. Aleluia. E ela não imaginava. Até que o seu tio chegou e disse: Hadassah, eu tenho que levar você para o império. O nosso rei está sem esposa. E ele vai escolher entre as moças uma para ser sua esposa e sua rainha. E eu posso imaginar, mas tio, quem diria? Eu sou uma moça pobre. Não há em mim a beleza que há nas mulheres das famílias ricas e cultas deste império. Mas o seu tio a levou, porque ele tinha uma visão espiritual. Quem tem uma visão espiritual sabe reconhecer os agir de Deus em tempos de crises. E ela foi levada. E passou-se um ano, até que chegou o dia que o rei tem que escolher entre as mulheres, aquelas que foram preparadas, foram educadas, receberam aula e receberam educação especial, e receberam as boas maneiras de conversar, de andar, de sentar, de se vestir. E todas queriam ser a esposa do rei. Mas Esther, ela vem de uma origem simples. E a Bíblia diz que a pior tristeza do ser humano é quando ele é uma coisa e diz que não é. E quando ele não é e diz que é. Ela fez o contrário. Esther permaneceu na sua simplicidade. No dia da escolha, imagine que as mulheres estavam todas refinadas, educadas. A estética estava perfeita. Todas estavam pintadas. Todas estavam maquiadas. Todas estavam sorridentes. Todas estavam perfeitas. Mas Esther, que era Hadassah, ela permaneceu na sua simplicidade.
E quando o rei viu uma, viu outra, e olhou para Esther e a escolheu, porque nela estava o brilho do Espírito Santo. O que faz a diferença de uma mulher para outra não é a sua cultura, nem a sua formação, nem o nome da sua família. O que faz diferença de uma mulher para outra é o brilho do Espírito Santo na vida da mulher que serve a Deus. Na vida da mulher que serve a Deus. E como vocês sabem, não vou me alongar, ela foi escolhida para ser a rainha, porque ela tinha uma coisa linda dentro dela: o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Assim como você, mulher, tem o Espírito de Deus na tua vida. Só o que ela não sabia, que tudo era um plano que vinha do céu para a sua vida. E quando chega o período de uma grande angústia para os judeus que moravam em Suzã, capital do império, sabe o que aconteceu? Eu vou contar um segredo para vocês, voltar um pouquinho na história. Vocês se lembram quando o sacerdote e profeta Samuel havia mandado Saul executar uma nação perigosa, que na época de Samuel destruía pessoas, destruía família. E o profeta Samuel chegou e disse para Saul matar um rei de um povo muito perverso na sua época. E diz a Bíblia que Saul não matou, deixando o rei vivo e alguns animais. E diz a Bíblia que naquela ocasião Samuel havia perguntado a Saul: Saul, Deus não te deu uma ordem para que você matasse o povo desta nação ímpia e pecadora, matasse o seu rei, matasse homens, mulheres, crianças, porque era um povo perverso e mau? E diz a Bíblia que Samuel executou o rei. Mas muito tempo depois, conta-se a história entre os judeus que o rei, antes de morrer, tinha uma esposa que estava grávida, e essa esposa conseguiu fugir, e quase 500 anos depois, desta linhagem, nasce um homem chamado Amã. E este Amã se torna um grande ministro no Império Persa. E Amã tinha dentro dele um projeto de executar todos os judeus por vingança. Diz-nos a palavra de Deus que Amã planejou e convenceu o rei, que inocentemente decretou a morte de todos os judeus que moravam em Suzã, capital do Império Persa. E foi nesta época que houve todo este reviravolta dele perder a primeira esposa, a rainha Vasti, despojou ela do império, um concurso, digamos assim, de beleza para encontrar as mulheres mais bonitas para fazer parte do seu império e do seu reinado. É quando entra Esther nesta história. Sabe por quê, senhoras e senhores? Porque Deus já estava preparando em todos aqueles episódios uma oportunidade para Esther. Entenda uma coisa, minha irmã: Deus está preparando as oportunidades certas para abençoar a tua vida e a tua família. E chega neste momento, quando o tio de Esther chega a clamar e dizer:
socorre-nos, Esther, porque há uma ordem para matar todo o nosso povo em Suzã. E aqui, no versículo 14, é aonde Mordecai, o tio de Esther, chega a dizer para ela: se tu te calares, o povo quer matar a nossa linhagem que mora aqui em Suzã. Agora o tio chega e diz para ela: não te cale, minha filha, não te cale, porque quem sabe foi para esse tempo do fim que Deus te trouxe e te colocou aonde tu está. Deus tinha um projeto na vida desta mulher, como tem um projeto na vida de cada uma de vocês que estão aqui nesta noite. Nós não sabemos, mas Deus sabe o que está planejando. Os acontecimentos vão surgindo em nossas vidas, as coisas vão acontecendo que às vezes nós não entendemos, mas é Deus trabalhando para preparar um fim melhor para nós e para a nossa família. E sabe o que acontece, irmãos? Mulheres de Deus, a rainha Esther, ela que veio da pobreza, de uma vida sofrida, e chegou ao poder, chegou a ser rainha, conhecida em todo o império e fora do país também. Mas uma coisa ela não negou: a sua origem. Embora fosse rainha, vivesse no palácio, entre pessoas importantes, ela não deixou se corromper. Ela viu que as oportunidades e os privilégios que Deus tinha lhe dado trazia para ela grandes responsabilidades para ela, para com o seu povo. Talvez você não tenha entendido, mulher, mas os privilégios que Deus tem te dado também traz para você grandes responsabilidades diante de Deus e perante o teu povo. Esther, embora sendo rica, sendo agora uma mulher importante, mas ela tinha uma origem. A origem dela havia de um povo que servia a Deus. A origem dela havia de um povo que resolvia as guerras através da oração e do jejum. Às vezes nós entendemos, e às vezes nós não entendemos também, quando algumas pessoas abençoadas por Deus, tanto homens como mulheres, alcançam nesta vida privilégios que Deus lhe deu, e às vezes a pessoa esquece suas origens. Mas vocês foram chamados e receberam privilégios, para que nesse tempo, você, mulher de Deus, fizesse a diferença na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, por onde você passa. Deus lhe deu privilégios também e lhe deu responsabilidades. Às vezes eu digo para minha esposa, porque nós viemos também de uma família pobre, muito pobre mesmo. E se dependesse da ótica humana, nunca eu seria pastor, nem ela esposa de pastor. Mas Deus lhe deu este privilégio. Em uma época difícil, quando eu não servia a Deus, e somente minha esposa servia ao Senhor, com os meus filhos ainda pequenos, quando ela passou por grandes dificuldades, quando ela sofria, quando ela não tinha a minha pessoa constantemente dentro de casa, porque eu não servia a Deus na época. Então, algumas mulheres diziam para ela: desiste desse teu marido, desiste dele,
abandona, procura outro. E eu dizia: não, eu conheço meu Deus, e Ele ainda transforma, Ele ainda transforma. E perseverou, porque embora tendo vindo de uma família muito simples, mas ela havia de uma origem, de um povo que orava a Deus, de um povo que ia crer num Deus que tem poder de intervir na história da humanidade, do homem e da mulher. E sabe o que aconteceu? Por causa dela, Deus mudou minha vida, Deus me salvou e me trouxe aos seus pés e me levou ao santo ministério e me deu um rebanho para cuidar e deu a ela privilégio de ser chamado a esposa de pastor, mãe dos filhos do pastor. E de vez em quando eu digo: Deus lhe deu privilégio, mas Deus também lhe deu responsabilidade. Porque sempre que Deus nos dá privilégio, Ele também nos dá, sabe o quê? Compromissos com Ele. Eu dizia: e qual é a minha responsabilidade? Como mulher de pastor, seja exemplo para aquelas que vão aceitar Jesus. Tenha uma vida santa, uma vida pura. Seja conselheira, seja amiga. Dê o braço e estenda para aquelas cujos maridos ainda não conhecem o poder de Deus. Aleluia, Deus. Porque quando Deus nos dá privilégios, Deus nos dá responsabilidades. Deus deu privilégios para Esther, tirou ela da pobreza, tirou ela do sofrimento, colocou-se no império, mas ela tinha uma responsabilidade: nunca negar a sua origem do seu povo e socorrer o seu povo nos momentos da calamidade. É isso que o seu tio diz. Quem sabe para esse tempo Deus te trouxe. E a palavra do Espírito do Senhor para você, mulher, nesta noite é: não feche os olhos para o que Deus coloca diante de ti. O privilégio que Deus te deu é para que nesse tempo você socorra muitas. Aleluia, glória a Deus. Ele diz: porque se de todo te calares nesse tempo, irmão, foi uma coisa horrível nesta época. Haveria uma chacina em série. A ordem era para que todos os judeus em Suzã fossem mortos. Eles não tinham ninguém a quem recorrer. E diz a Bíblia que eles oraram, jejuaram, choraram e foram falar com a rainha. E uma coisa aqui que eu vejo lindo é que ela manda um recado para o seu tio: diga para o meu tio Mardoqueu para que ele volte, chame o povo e jejue 3 dias e 3 noites. Sabe o que eu fico magnificado nesse livro? É que ela não nega a sua origem. Ela tinha roupas caras, vivia em palácio, mas ela sabia que o céu se movia quando a mulher coloca o rosto no pó. Talvez você está dizendo: pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando na minha casa, com o meu marido, com o meu filho, com minha mãe doente, com meu irmão que está preso. Pastor, foi diagnosticado na minha família um câncer, um problema irreversível para a medicina. Mas ainda há uma palavra de Deus para você, mulher. Aqui no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 29, diz a palavra do Senhor para ti: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Aleluia, põe a boca no pó. Cadê os crentes que colocam ainda a boca no pó? Coloca a boca no pó, igreja. Ainda há esperança.
para o povo jejuar. E eu também. Eu vou jejuar. E as minhas moças que estão comigo, também nós vamos jejuar. 3 dias e 3 noites. Vamos orar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia, Deus, aleluia. E ela vai com o rosto no pó, orar pelo seu povo e chorar. E o seu clamor chegou ao céu. Naquele dia, ela mandou um recado para o seu tio dizendo: o senhor sabe que ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamada por ele. E o rei está com 30 dias, tio, que não me chama. Há 30 dias que eu não vejo o rei. Há 30 dias que eu não abraço meu marido. Há 30 dias que eu não o beijo. Há 30 dias que eu não estou do lado dele porque ele não me mandou chamar. E o senhor sabe que a lei diz que se alguém entrar na presença do rei sem ser chamada ou chamado, é digno de morte. Mas eu vou jejuar. E aqui o Espírito Santo me faz ver uma coisa: não fique somente jejuando e orando. Tenha ação. Tenha ação. O Senhor será contigo, mulher. Tenha ação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ela diz: eu vou jejuar e eu vou entrar na presença do rei. Se eu morrer, morrerei. Aqui eu aprendo uma coisa: que as mulheres de Deus não se deixam se poluir pela riqueza, nem pelo dinheiro, nem pela beleza, nem pela fama. As mulheres de Deus, como também os homens de Deus, as riquezas desta vida não mudam a sua originalidade nem as suas raízes. Como eu costumo dizer, nós que servimos a Deus, nós temos uma raiz e nós não podemos negar a nossa raiz. Pode chamar você de crentinha, que chame. Pode chamar você de quadrado, que chame. Pode chamar você de vovozona, que chame. Mas você tem uma origem. Você é crente. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o nome escrito no livro da vida. Você tem uma esperança eterna. Você não se vende, você não se troca. Aleluia. Você não se vende, você não se troca. Porque você tem uma raiz. A sua raiz é a raiz de Jessé, Jesus Cristo, Filho de Deus. E aqui a rainha Esther, ela veste suas roupas reais e, sem ser convidada, ela entra na presença do rei. O segredo está em entrar na presença do rei. O segredo está em entrar na presença do rei. Aleluia. Você é famosa, mas não deixe de entrar na presença do rei. Você hoje tem uma casa boa, mas não deixe de estar na presença do rei. Você hoje tem um nome na sociedade, mas não deixe de estar na presença do rei. Você hoje tem uma história, mas não se esqueça de estar na presença do rei. O segredo, igreja, é entrar na presença do rei. Entre na presença do rei Jesus agora e glorifique o seu santo nome e receba a plenitude do seu Santo Espírito que habita em você e o glorifique. O segredo da igreja é estar na presença do rei. Glória a Deus. Aleluia. E ela vai e ela entra. Quando alguém entrava na presença do rei, e o rei levantava o cedro nessa direção, é para executá-lo. Mas quando o rei
levantava o cedro para cima, batia embaixo e levava a ponta, e a pessoa tocasse, o rei tinha aceitado ela ou ele na sua presença. Aqui eu aprendo uma coisa: servir a Deus significa enfrentar desafios na vida. Servir a Deus significa enfrentar desafios na sua história. Quantos homens de Deus enfrentaram desafio? A mulher dizia: se tu for ser crente, eu te deixo, eu saio de casa. Mas ele assumiu o desafio, permaneceu com Jesus, e ganhou a esposa para Jesus, e ganhou o filho para Jesus, e ganhou os parentes para Jesus, porque a vida cristã significa desafio, porque há coisas na vida mais importantes do que a própria vida. E para a rainha Esther, o mais importante era a vida do seu povo. Aprenda isso. Há coisas na vida, mulheres, que é mais importante do que a própria vida. Mais importante do que a própria vida. E às vezes nós esquecemos disso. Porque servir a Deus, quem está trilhando o caminho rumo ao céu, vai passar por momentos difíceis na vida. Momentos de angústia, de dor, como Mordecai passou com o seu povo. Ameaça de morte. Talvez você esteja vivendo um momento de ameaça de morte. Mas eu quero dizer para você que está passando por um momento de ameaça dentro de casa, ameaças no trabalho, ameaças na saúde. Nós temos um Deus que ainda revoga em situações e luta ao seu favor. E nesta ocasião, meus irmãos, a rainha Esther, ela sai do momento de privilégios, escute isso, para o momento de confronto. Porque esta mulher, ela estava em momento de privilégios, mas ela sai do momento de privilégios da mordomia e entra agora para a zona de confronto. Talvez você não entendeu ainda, mas talvez você esteja passando em momento de confronto, momento de conflito, e você diz assim: eu não entendo, Senhor. Eu sou crente, eu sou fiel, sou dizimista, sou ofertante. Por que eu estou passando por isso? Muitas vezes Deus permite as dores e sofrimento, as perseguições, as injúrias, para provar a nossa fé, para mostrar para nós quem nós somos. E às vezes nós não entendemos.